Olá, paz seja contigo, Pastor Daniel passando aqui. Eu quero orar por você hoje, orar pela tua casa, pela tua família. Quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida e sobre o seu lar hoje. Como está a sua casa? Como está a sua vida? Como está o seu casamento? Jesus disse que uma casa dividida não subsistirá, né? Uma casa dividida não permanecerá. Que dois não andarão juntos se não estiverem em acordo. Existem, e talvez essa seja a sua realidade hoje, existem famílias vivendo num ambiente de indiferença, num ambiente de desprezo, num ambiente de afastamento, frieza, né? Pessoas que não se conectam mais, o casal que não se conecta mais, filhos desconectados com os pais, pais desconectados com os filhos, marido com a esposa, né? E eu quero dizer para você que isto é resultado de ação de demônios. Negligência nossa, mas também ação de demônios. Veja bem o exemplo de Caim. Caim desejava matar o seu irmão Abel. Então ele tinha isso no coração. E antes de fazer isso, Deus visita Caim e diz para ele: o pecado jaz à porta. A palavra pecado ali é uma besta, é uma fera que quer entrar e te destruir. Então Deus diz para Caim: o pecado jaz à porta, né? Mas cabe a você dominá-lo, ou seja, cabe a você mantê-lo do lado de fora. Não abra a porta, né? Não se entregue a esse desejo mau. E Caim abriu a porta, o pecado entrou, Caim mata o irmão e veio destruição e ruína para aquela casa, para aquela família. Quando Deus vem confrontar Adão, a resposta de Deus para Adão foi a mulher que tu me deste. Então, na visão de Adão, o seu problema era a mulher que Deus deu para ele. Sem se atentar, Adão, para um detalhe, né? No jardim de Adão e Eva, agora existia uma serpente. Uma serpente encontrou lugar no jardim de Adão e Eva e induziu os dois ao erro, né? Trazendo morte e destruição para a família. Afastamento de Deus. Eles foram expulsos do jardim, né? Veio então a vergonha. Morte e destruição entraram no mundo por causa disso. E quantos de nós hoje estamos sofrendo, né, com esse mal, com essa casa dividida, com a indiferença, com o desprezo, com a falta de respeito? Quantos não querem voltar para casa porque a casa não é mais aquele ambiente de paz, alegria e harmonia? E sem se atentar para esse detalhe, existem demônios, a serpente entrou no teu jardim, demônios entraram, né, e estão tentando destruir a sua casa, a sua família, que é o seu maior patrimônio. O que nós precisamos fazer é fechar a porta, expulsar a serpente e fechar a porta para esses demônios. Agora, como que nós vamos fazer isso? Como que você irá fazer isso? Primeira atitude a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, ela diz assim: perdoe os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que pecaram contra mim. Em outras palavras, né? Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo os meus ofensores. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aquelas pessoas que me devem, né? Os meus devedores. Então, a primeira atitude se você quer trazer paz e restaurar a harmonia do seu lar e fechar a porta para essa ação maligna, perdoar e ser perdoado. Perdoe quem te ofendeu, né? E peça perdão para quem você ofendeu. Peça perdão e perdoe. Peça perdão e perdoe. Olha só, o orgulho é a maior pedra de tropeço na vida das pessoas. O orgulho precede a queda, mas aquele que se humilha será exaltado por Deus. Então, pedir perdão às vezes é ter que se humilhar mesmo. É ir lá, se humilhar, pedir perdão, e Deus então vai te exaltar. Deus então irá te honrar.
Então não permita que o orgulho continue prendendo você, mantendo você no chão, né? À mercê dessa ação de inimigos na sua casa, de demônios na sua casa. Então peça perdão, né? Peça perdão para sua esposa, peça perdão para os seus filhos, peça perdão para o seu marido, peça perdão para o seu pai, né? Peça perdão e perdoe aqueles que te ofenderam. Segundo, a sua casa, ela precisa deixar de ser um ambiente de ofensa, de críticas destrutivas e se tornar um lugar de encorajamento. Então, a segunda direção de Deus para nós aqui é troque a ofensa pelo encorajamento. Mude a maneira como você está tratando e lidando com a sua família. Se a sua casa era um ambiente de ofensa, troque a ofensa pela honra. Troque a ofensa pela honra. É comum, ao passar dos anos, a gente vai conhecendo tanto a pessoa vai nos conhecendo tanto, então você vai convivendo com qualidades e defeitos. E é comum, com o passar dos anos, nós elevarmos, né, exaltarmos os defeitos e deixarmos de lado as qualidades. Nós nos tornamos cegos para as qualidades, né, e passamos a enxergar, né, de maneira bem aumentada, né, a maximizar os defeitos das pessoas com quem nós convivemos. E nós nos esquecemos que nós também temos defeitos. Né? Assim como o outro tem, eu também tenho defeito. E eu não posso me colocar agora numa cadeira de juiz, como se eu pudesse agora julgar as pessoas, né? Julgar quem Deus colocou na minha vida. Não para ser juiz, mas para ser um ajudador. Então, julgar, rotular, quando deveríamos ajudar e encorajar. Então, troque a ofensa pelo encorajamento, pelo elogio, né? Ataque o problema e não a pessoa. E terceiro, para fecharmos a porta e expulsar o mal do nosso ambiente familiar e trazer de volta a harmonia e a paz para dentro da sua casa, faça da sua casa uma casa de oração. Faça da sua casa uma casa de oração. O diabo não pode permanecer num ambiente onde Deus está se manifestando, onde a glória de Deus está sendo cultivada, onde existe um altar para Deus, onde Deus é adorado, o diabo não pode permanecer. No Salmo 68, verso 2 diz que assim como o fogo derrete a cera, assim o ímpio será derretido. Assim como o fogo derrete a cera, né, assim a presença de Deus vai dissolver todo o ataque do inimigo contra a tua casa e contra a tua vida, contra a tua família. A oração vai santificar o seu lar. A oração vai erguer um muro de proteção, uma cerca viva em volta da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos, né, trazendo proteção e livramento para a tua casa. Então, para que o inimigo saia, Deus precisa entrar. Alguém maior e mais poderoso do que ele precisa entrar. E onde Deus está, o mal não pode permanecer. Ele tem que sair. Onde Deus está, o mal tem que sair. Eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus, eu oro pela tua vida. Eu oro pela tua casa, você que se encontra nesta situação. Você que tem vivido indiferença. Você que tem convivido, né, com esse ambiente de desprezo, de intriga, de discórdia, né, de muita briga, de muita contenda, onde você não se sente amado, não se sente valorizado, eu quero lembrar você, isto é ação de demônios. A serpente entrou no teu jardim e agora cabe você expulsá-la, mandá-la embora. Amém? Senhor, eu abençoo esse lar, eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família, eu repreendo todo o mal agora que se levantou contra esse casamento,
contra essa família, tudo que tem trazido divisão, intriga, contenda contra esse lar, contra esse casamento, contra os filhos, espírito de enfermidade, espírito de vícios, eu mando embora agora, eu abençoo esse lar. Eu declaro que praga nenhuma entrará nesta casa, que nenhum mal atingirá essa família. Eu mando embora agora todo mal, repreendo agora toda ação de Satanás contra essa família. Seja desfeita agora toda obra de Satanás contra esse lar. Eu abençoo esse lar com paz e prosperidade. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe, te guarde e te livre de todo mal, tu e toda a tua casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Se esse vídeo te abençoou, curta, deixa aqui um comentário e compartilhe com pelo menos umas 3 pessoas. Se você não é inscrito no nosso canal, ajuda a fortalecer o meu canal. Se inscreva aí no nosso canal. Amém? E que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Que a sua casa seja um lugar de paz e de alegria em nome de Jesus.